Ele dirigia seu carro importado com pressa, focado em reuniões e lucros. Até que, parado nos trilhos prestes a morrer esmagado, foi salvo pelos gritos insistentes de uma criança desconhecida. Uma pequena menina, com apenas um pão na sacola, o salvou com sua coragem silenciosa. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Gustavo Mendonça, Albuquerque, despertou ao som discreto do alarme personalizado. 5:30 da manhã, como sempre. Seus olhos se abriram para o teto branco de sua cobertura triplex, no Jardim Paulista, uma das regiões mais exclusivas de São Paulo. O silêncio era quase opressivo, interrompido apenas pelo discreto zumbido do ar-condicionado central, mantendo os 27 graus que ele considerava perfeitos. Enquanto observava a penumbra do quarto, iluminado apenas pelos primeiros raios de sol que tentavam penetrar as cortinas automatizadas, Gustavo sentiu aquela familiar sensação de vazio. Um vazio que nem mesmo os 12 milhões de reais investidos na decoração minimalista daquele apartamento conseguiam preencher. Alcançou o celular na mesa de cabeceira de mármore italiano e, como esperado, a tela já transbordava de notificações. 72 mensagens, 11 chamadas perdidas e 27 e-mails marcados como urgentes, murmurou para si mesmo, sentindo uma pontada de irritação. Mesmo antes de colocar os pés no chão, já estava trabalhando. Aos 42 anos, Gustavo era o CEO da Albuquerque Investimentos, uma das maiores corretoras de valores do país. Seu nome era sinônimo de sucesso, frieza e resultados implacáveis. Levantou-se com um movimento preciso e entrou no banheiro revestido de ônix negro. O espelho refletia um homem de feições afiadas, cabelos grisalhos estrategicamente aparados, corpo mantido em forma por sessões diárias com personal trainers exclusivos. Não havia tempo para envelhecer, não havia espaço para fraquezas. O mercado financeiro devorava os lentos, os sentimentais, os hesitantes. Enquanto a água quente escorria por seu corpo, Gustavo já planejava mentalmente os movimentos do dia. A aquisição da fintech Novapeg precisava ser finalizada até o final da semana. Os acionistas estavam impacientes, querendo resultados imediatos. No mundo de Gustavo, paciência era um luxo que ninguém podia se dar. Saiu do banho e vestiu o terno Armani feito sob medida, ajustando a gravata de seda com precisão milimétrica diante do espelho. Sua governanta, Dona Célia, uma senhora de 60 anos que trabalhava para ele há mais de uma década, já havia deixado o café preparado na mesa da sala de jantar. Gustavo mal tocou na refeição. Engoliu apenas metade de uma torrada e um gole de café. Tempo era dinheiro, e ele não desperdiçava nenhum dos dois. Ao entrar no elevador exclusivo, checava freneticamente os e-mails em seu smartphone último modelo. A Bolsa de Valores de Tóquio havia fechado em baixa, o que significava que o dia seria turbulento. Quando as portas se abriram no subsolo, caminhou até seu Porsche Taycan Turbo S, completamente elétrico, uma aquisição recente de quase 2 milhões de reais. Não que o valor importasse para ele, mas o status era essencial. O porteiro do edifício, seu antenor, um senhor franzino de quase 70 anos, fez um aceno tímido que Gustavo ignorou completamente. As pessoas ao seu redor eram como móveis, necessárias, mas completamente substituíveis. O motor silencioso do carro elétrico ganhou vida com um toque. Gustavo deslizou pelas ruas ainda vazias de São Paulo, aproveitando os raros momentos sem congestionamento. Gostava de dirigir. Era um dos poucos momentos em que sentia algum tipo de controle tangível. A cidade começava a despertar. Pequenos, estabelecimentos abrindo suas portas, trabalhadores correndo para pegar o primeiro ônibus ou metrô. Era um mundo que Gustavo observava através do vidro fumê de seu carro, como quem assiste a um documentário sobre uma espécie distante. Enquanto avançava pela Avenida Paulista, principal centro financeiro da América Latina, seu telefone tocou através do sistema de som do carro. Na tela digital do painel,
O nome de Marcelo Vieira, presidente do conselho administrativo da empresa, piscava insistentemente. Atender, comandou com voz firme. Gustavo, já viu os números da nova PAG? A voz de Marcelo era seca, agressiva, sem qualquer preliminar. Bom dia para você também, Marcelo, respondeu Gustavo com ironia. Estou a caminho do escritório. Não estou interessado em sua localização. Quero saber por que os relatórios preliminares mostram uma projeção de lucro 12% menor do que o apresentado na última reunião. Gustavo sentiu o sangue subir. As projeções haviam sido calculadas pela equipe de Marcelo, não pela sua. Talvez porque sua equipe de análise preferiu ser otimista demais para impressionar os acionistas. Rebateu, sentindo o volante esquentar. Sob seus dedos. Não me interessa de quem é a culpa. Você é o CEO, conserte isso. O conselho quer uma revisão completa até amanhã, com corte de pessoal se necessário. Essa aquisição precisa mostrar resultados no próximo trimestre ou começaremos a pensar em mudanças na diretoria. Entendido? Antes que Gustavo pudesse responder, a ligação foi encerrada. Seu coração batia acelerado, uma mistura de raiva e ansiedade percorrendo suas veias. Ninguém falava com ele daquela maneira. Ninguém questionava suas decisões. Mas Marcelo não era qualquer pessoa. Representava os maiores acionistas, aqueles que podiam, com um simples voto, encerrar sua carreira. Distraído pelos pensamentos turbulentos e pelas estratégias que já começava a elaborar mentalmente, Gustavo não percebeu quando deixou a avenida principal e entrou em uma rua secundária. Seu GPS recalculava a rota, tentando evitar um congestionamento repentino, guiando-o por uma área que ele jamais frequentaria por escolha própria. As ruas foram ficando mais estreitas, o asfalto dando lugar à pavimentação irregular, os prédios, imponentes, sendo substituídos por construções simples e coloridas. Estava entrando no bairro do Bexiga, uma área tradicional, mas com bolsões de pobreza, onde imigrantes italianos haviam se estabelecido há décadas e que agora abrigava uma população diversificada. Gustavo mal notava a mudança na paisagem, ainda absorto na conversa com Marcelo e nos cálculos de quantas pessoas precisaria demitir para ajustar as projeções financeiras. Vidas humanas, para ele, eram apenas números em uma planilha, variáveis que podiam ser eliminadas para equilibrar equações financeiras. Foi então que seu carro parou abruptamente. Um alerta no painel indicava uma falha no sistema elétrico. Tentou reiniciar o veículo sem sucesso. Praguejou alto, batendo no volante com frustração. De todos os dias possíveis, seu carro de última geração escolhera justamente aquele para falhar. Pegou o telefone para chamar o serviço de assistência premium da concessionária quando percebeu algo ainda mais perturbador. Estava parado, sobre trilhos de trem. O coração acelerou instantaneamente. Olhou ao redor, tentando se situar. De alguma forma, havia se distraído o suficiente para não notar que cruzava uma antiga linha ferroviária urbana, uma das poucas que ainda cortavam aquela região da cidade. O pânico começou a se instalar quando ouviu ao longe o som inconfundível de uma composição se aproximando. Apertou freneticamente o botão de partida do carro. Nada. Tentou ligar para a emergência, mas o sinal oscilava. Estava preso em um bairro desconhecido, sobre trilhos de trem, com uma máquina de R$ 2 milhões que agora não valia nada e uma composição se aproximando. A vida que havia construído com tanto cuidado, cada investimento calculado, cada movimento estratégico no mercado financeiro, tudo parecia pequeno e insignificante diante da possibilidade real e iminente de ter sua existência encerrada nos próximos instantes. Pela primeira vez em muitos anos, Gustavo Mendonça Albuquerque sentiu algo além de ambição e frieza. Sentiu medo. Enquanto o luxuoso carro de Gustavo parava sobre os trilhos, a menos de 500 metros dali, em uma das vielas estreitas do Bexiga, a vida seguia seu ritmo próprio, alheio aos mercados financeiros e às aquisições milionárias. Numa pequena casa de 2 cômodos, com paredes de tijolos expostos e telhado de amianto remendado, Janaína Silva acordava com o primeiro toque do despertador. Aos 36 anos, carregava no rosto as marcas de quem sempre teve que lutar. Olhos amendoados, pele morena
e mãos calejadas que denunciavam anos de trabalho como diarista nas casas da Zona Sul paulistana. Levantou-se em silêncio para não acordar os 3 filhos que dormiam no mesmo quarto. O espaço era apertado, mas mantido com um asseio impressionante. As poucas peças de mobília eram simples, algumas resgatadas de descarte nas ruas nobres da cidade, outras compradas com muito sacrifício em prestações intermináveis. "Mãe!" A voz suave veio do canto do quarto, onde um colchão fino abrigava uma menina de 10 anos. "Já acordada, Isabela? Volta a dormir, filha, ainda tá cedo." Isabela sentou-se no colchão, esfregando os olhos grandes e expressivos. Diferente da maioria das crianças, ela raramente conseguia dormir até tarde. Sempre foi assim, como se tivesse pressa de viver, de absorver cada minuto do dia. "Vou com a senhora levar o Felipe na escola hoje?" Janaína sorriu, ajeitando o cabelo crespo da filha com um carinho rápido. "Não precisa, Belinha. A dona Neuza vai passar aqui para pegar ele. Você vai ficar com o Luiz até eu voltar do serviço. A patroa da Bela Vista me chamou para ajudar com um jantar que ela vai dar hoje." Isabela assentiu. Aos 10 anos, já compreendia perfeitamente a dinâmica da sobrevivência. Quando a mãe recebia um chamado extra, significava um respiro nas contas do mês. Significava que talvez pudessem comprar material escolar novo ou pagar a parcela atrasada do pequeno ventilador que tornava os verões paulistanos um pouco mais suportáveis. Enquanto Janaína preparava um café simples na pequena cozinha, Isabela levantou-se e começou a arrumar as camas. Era uma rotina que ela mesma havia estabelecido. Cuidar da casa enquanto a mãe trabalhava, ajudar o irmão mais velho, Luiz, de 15 anos, a preparar o almoço e manter o pequeno Felipe, de 7, longe de confusões. O pai, Sebastião, havia abandonado a família há 3 anos, trocando-os por uma nova vida no Nordeste, sem deixar endereço ou pensão. "Mãe, posso ir na padaria do seu Antônio hoje?" perguntou Isabela, já vestindo o uniforme da escola pública estadual, onde estudava no período da tarde. Janaína hesitou. A padaria ficava a algumas quadras de distância, e apesar do Bexiga ser um bairro tradicional e relativamente seguro em suas áreas principais, as vielas mais afastadas tinham seus perigos. "Pra quê, filha?" "Hoje é dia de pão com linguiça. Queria trazer um pedaço pro Felipe. Ele tá triste porque o tênis dele rasgou ontem." Janaína sentiu aquele aperto familiar no peito. O tênis de Felipe, comprado em um bazar beneficente, não havia durado nem 6 meses. Não tinha dinheiro para comprar outro agora. "Não precisa gastar seu dinheirinho com isso, Belinha. Quando eu receber no sábado, a gente compra pão doce para todo mundo." Isabela sorriu, mas Janaína conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ela própria dava quando queria esconder a tristeza. Sua filha tinha guardado, moeda por moeda, o troco das compras que fazia para vizinhos. Um trabalho informal que a menina havia criado por conta própria, oferecendo-se para buscar pão, remédios ou pagar contas para os moradores mais idosos da vizinhança. "Tá bom, mãe." O café da manhã foi rápido e silencioso. Felipe e Luiz acordaram, comeram o pão simples com margarina e tomaram café com leite. Janaína deu os últimos avisos, abraçou cada filho como se fosse a última vez, um hábito que desenvolveu quando percebeu quão frágil e imprevisível a vida podia ser, e saiu para pegar o primeiro de 2 ônibus que a levariam até o trabalho. Isabela ajudou os irmãos a se aprontarem. Felipe vestiu o uniforme amassado e colocou o tênis rasgado, tentando ajeitar a sola solta com um pedaço de fita adesiva. Luiz, mais velho e já trabalhando meio período como auxiliar em uma oficina mecânica, saiu logo em seguida, prometendo voltar no horário do almoço. Quando Dona Neuza, uma vizinha de 60 anos que cuidava de algumas crianças do bairro, veio buscar Felipe, Isabela encontrou-se sozinha. Olhou para o pequeno pote de plástico onde guardava suas economias. Havia juntado quase R$ 12 em moedas, o suficiente para comprar um pedaço grande de pão com linguiça que poderia dividir com os irmãos no jantar, e talvez sobrar um pouco para a mãe quando chegasse cansada do trabalho. Pegou o dinheiro, guardou no bolso do uniforme e saiu, trancando,
cuidadosamente a porta com a chave que carregava pendurada no pescoço. O sol já estava alto, iluminando as ruelas coloridas do Bexiga. Apesar da pobreza, havia vida naquele lugar. Velhos italianos jogando dominó nas calçadas, o cheiro de molho de tomate que já começava a ser preparado para o almoço, música escapando das janelas, roupas coloridas penduradas nos varais improvisados entre os prédios. Isabela caminhava, com a confiança de quem conhece cada pedra, cada buraco, cada atalho do bairro. Cumprimentava todos pelo caminho com um sorriso sincero. Bom dia, seu Giuseppe. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, pai João. Esse último, um senhor negro de quase 80 anos, era o guardião das histórias do bairro. Sentado em sua cadeira, de balanço na varanda estreita, observava tudo com olhos que pareciam atravessar o tempo. Aonde vai tão cedo, menina Flor? Perguntou o pai João com sua voz grave e melodiosa. Vou na padaria do seu Antônio comprar pão com linguiça para o meu irmão. O velho sorriu, revelando a falta de alguns dentes. Coração bom o seu, Belinha. Mas vai pela rua principal, viu? Tem trem passando hoje na linha velha. Isabela assentiu. A linha de trem que cortava parte do bairro era usada raramente, apenas para transportar cargas. Mas quando passava, o barulho era ensurdecedor e fazia as casas simples tremerem como se houvesse um terremoto. Na padaria do seu Antônio, um português de bigode farto e mãos enormes, Isabela esperou pacientemente sua vez. O lugar estava cheio, como sempre nas manhãs. Trabalhadores comprando marmitas, crianças a caminho da escola querendo um doce, senhoras escolhendo pães para o almoço da família. E aí, princesa, o que vai ser hoje? Perguntou seu Antônio quando finalmente chegou sua vez. Quanto tá? O pedaço de pão com linguiça, seu Antônio. Para você, 8 reais o grande. Isabela contou as moedas cuidadosamente. Então eu quero um, por favor. O português observou a menina contando cada centavo e sentiu um aperto no coração. Conhecia a história da família Silva, sabia do abandono do pai, das dificuldades de Janaína, da responsabilidade precoce que Isabela carregava nos ombros, ainda tão pequenos. Olha só, hoje tô com uma promoção especial. Leva esse pedação aqui e mais esse pãozinho doce por 10 reais. Tá bom para você? Os olhos de Isabela brilharam. Era muito mais do que esperava comprar. O pedaço de pão com linguiça que ele mostrava era quase o dobro do tamanho normal. E o pão, doce com cobertura de creme granulado, faria Felipe esquecer completamente do tênis rasgado. Tá bom sim, seu Antônio. Muito obrigada. O português embrulhou tudo cuidadosamente em um saco de papel e entregou à menina, que saiu da padaria, com um sorriso radiante. Na verdade, o preço normal seria 15 reais por tudo aquilo. Mas seu Antônio, como muitos no bairro, tinha um carinho especial por aquela família que enfrentava as dificuldades com dignidade. Isabela decidiu voltar por outro caminho, passando perto da linha férrea. Sabia que não deveria, mas era um atalho considerável, e queria chegar logo em casa para guardar o lanche em um lugar fresco. O sol já estava forte, e o calor de São Paulo começava a se intensificar naquela manhã de primavera. Ao se aproximar da passagem de nível onde a rua cruzava com os trilhos do trem, Isabela viu algo incomum. Um carro luxuoso, brilhante como espelho, estava parado exatamente sobre os trilhos. Dentro dele, um homem de terno falava ao telefone, gesticulando nervosamente. Ao mesmo tempo, um som distante, mas inconfundível, chegou aos seus ouvidos. O apito do trem de carga, anunciando sua aproximação. Isabela olhou para o carro, para a direção de onde vinha o som, e de volta para o carro. O homem parecia alheio ao perigo, absorto em sua conversa telefônica. Sem pensar 2 vezes, apertou o pacote com o pão contra o peito e correu em direção ao veículo. Gustavo batia freneticamente nos controles do Porsche, alternando entre tentativas de reiniciar o sistema e ligações frustradas para o serviço de emergência. O sinal de celular oscilava, cortando suas chamadas pela metade. A ironia não lhe escapava. Ali estava ele, um homem que controlava bilhões com um toque de dedo, incapaz de fazer um simples telefonema ou ligar um carro. Maldito carro elétrico, vociferou, golpeando o volante com força. A decisão de comprar o veículo não havia sido por consciência ambiental,
mas por status e exclusividade. Agora preso sobre trilhos de trem em um bairro que considerava inferior, aquela escolha parecia ridicularmente equivocada. O celular vibrou. Era Tiago, seu assistente pessoal, retornando uma das inúmeras chamadas perdidas. Tiago, estou com... O carro parado em... Gustavo olhou ao redor buscando alguma referência. Em algum lugar no Bexiga. Preciso que envie o serviço de resgate imediatamente e remarque todas as minhas reuniões da manhã. Senhor, o conselho está reunido esperando. Sua apresentação sobre a nova PEG. O Dr. Marcelo já perguntou 3 vezes onde o senhor está. Gustavo sentiu o estômago afundar. A reunião com o conselho. Como pudera esquecer? O estresse da ligação anterior com Marcelo havia embaralhado completamente sua agenda mental. Diga a eles que tive uma emergência. Invente algo convincente. E envie o resgate agora. Foi quando ouviu, distante, mas inconfundível, o apito grave e prolongado de um trem. Seu sangue gelou instantaneamente. Olhou para os trilhos sob seu carro e depois para a distância, onde uma curva impedia que visse a aproximação da composição. O pânico, uma sensação que Gustavo Mendonça Albuquerque raramente experimentava, tomou conta de seu corpo. Suas mãos tremiam ao tentar abrir o cinto de segurança. A porta do carro, totalmente elétrica, permanecia travada com a falha do sistema. Estava preso em uma armadilha tecnológica de luxo. Tiago, tem um trem vindo. Estou parado sobre trilhos, me tire daqui! Do outro lado da linha, o assistente tentava compreender a gravidade da situação, pedindo a localização exata para acionar os bombeiros, mas Gustavo mal o ouvia mais. O apito do trem soou novamente, mais próximo. O tempo se esgotava. Foi, nesse momento, que notou um movimento pelo canto do olho. Uma figura pequena se aproximava correndo do lado de fora. Inicialmente, pensou ser algum pedinte ou vendedor ambulante, e seu instinto foi ignorar. Pessoas assim não existiam em seu mundo cuidadosamente construído. Batidas insistentes na janela do carro finalmente captaram sua atenção. Era uma menina. Não devia ter mais que 10 anos. Vestia um uniforme escolar público, segurava um pacote de papel contra o peito com uma mão, enquanto a outra batia desesperadamente no vidro fumê. "O senhor precisa sair daí! Tem trem vindo!" ela gritava, sua voz parcialmente abafada pelo vidro fechado. Gustavo a olhou com uma mistura de confusão e irritação. Quem era aquela criança? Por que estava ali? Por um segundo irracional, imaginou se não seria algum tipo de armadilha elaborada, um golpe para roubá-lo naquele bairro desconhecido. A menina, percebendo sua hesitação, apontou freneticamente para trás na direção da curva. O trem tá vindo! O senhor precisa sair! Agora!" A realidade da situação finalmente penetrou a barreira de desconfiança de Gustavo. Não era um golpe, era um aviso genuíno. O terceiro apito do trem, agora alarmantemente próximo, confirmou o perigo iminente. Com força renovada, pelo medo, Gustavo pressionou repetidamente o botão de destravamento das portas. Nada aconteceu. O sistema continuava inoperante. Tiago ainda falava do outro lado da linha, mas suas palavras eram apenas ruído agora. A menina, vendo a luta, inútil de Gustavo com os controles do carro, largou seu pacote no chão e correu até a lateral dos trilhos. Ali, para espanto de Gustavo, ela pegou uma pedra do tamanho de um punho e voltou rapidamente. Sem hesitação, golpeou o vidro do carro com toda a força que seu pequeno corpo permitia. O vidro de segurança, projetado para resistir a impactos muito maiores, não quebrou, mas a ação despertou Gustavo para uma possibilidade: o quebra-vidros de emergência. Todo carro de luxo possuía um, geralmente discretamente posicionado próximo ao banco. Com as mãos trêmulas, tateou desesperadamente até encontrar o pequeno dispositivo. A menina continuava golpeando o vidro inutilmente, seus olhos grandes, agora arregalados de medo, não por si mesma, mas por ele. Um estranho, um homem que ela jamais vira antes, preso em uma situação de perigo extremo. Com o quebra-vidros em mãos, Gustavo golpeou a janela lateral. O vidro estilhaçou-se instantaneamente.
espalhando fragmentos minúsculos pelo interior do carro e pela calçada. O som do trem era ensurdecedor agora. A composição havia acabado de fazer a curva e avançava inexoravelmente em sua direção. "Vem, rápido!" gritou a menina, estendendo sua pequena mão através da janela quebrada. Num movimento desesperado, Gustavo desfez o cinto de segurança e se contorceu para sair pela janela. Seu terno rasgou. Sua pele foi cortada pelos fragmentos de vidro ainda presos à moldura, mas nada disso importava. A sobrevivência, o instinto mais básico e primitivo, havia assumido o controle. Com um último esforço, conseguiu passar metade do corpo pela abertura. A menina, demonstrando uma força surpreendente para seu tamanho, puxava-o pelos braços. Os trilhos começaram a vibrar sob o carro. O barulho da composição era agora um rugido metálico que engolia todos os outros. Sons. Com um último puxão, Gustavo caiu na calçada, rolando para longe dos trilhos. A menina, sem perder tempo, agarrou-o pela manga do paletó rasgado e o arrastou para mais longe. Segundos depois, segundos que pareceram uma eternidade condensada, o trem atingiu o Porsche Taycan. O impacto foi brutal, transformando o veículo de R$ 2 milhões em uma massa retorcida de metal e fibra de carbono. A composição arrastou os destroços por quase 200 metros antes de conseguir parar completamente. Gustavo observava a cena, caído na calçada, o corpo trêmulo, a respiração ofegante, o coração martelando contra o peito, como se quisesse escapar. A poeira e pequenos fragmentos do que antes era seu carro de luxo flutuavam no ar ao redor, caindo lentamente como uma chuva surrealista. Foi só então que olhou realmente para sua salvadora. Era uma menina negra, de cabelos crespos presos em um rabo de cavalo simples. O uniforme escolar, limpo mas visivelmente usado, contrastava com a postura determinada. Seus olhos grandes e expressivos o observavam com uma mistura de preocupação e alívio. "O senhor está bem?" perguntou ela, com uma voz que soava estranhamente madura para alguém tão jovem. Gustavo não respondeu imediatamente. Seu cérebro, acostumado a processar informações financeiras complexas em frações de segundo, parecia incapaz de formular uma resposta simples. Estava vivo. Uma criança desconhecida havia arriscado sua própria segurança para salvá-lo. Seu carro de luxo estava destruído, nada fazia sentido. "Eu..." começou, mas as palavras falharam. A menina se agachou ao seu lado, os olhos percorrendo seu corpo em busca de ferimentos graves. "Tem um corte na sua mão e outro na testa, mas acho que não é nada sério." De fato, Gustavo sentia a umidade quente do sangue escorrendo por sua têmpora e viu os cortes em suas mãos, resultado dos cacos de vidro. Dores que o adrenalina havia temporariamente bloqueado começavam a se manifestar. "Por que..." Ele tentou novamente, a voz rouca. "Por que você fez isso?" A pergunta pareceu confundir a menina. Ela franziu a testa, como se não compreendesse o questionamento. "Fazer o quê? Te ajudar?" Ela deu de ombros, um gesto simples e honesto. O senhor estava em perigo. Qualquer um faria isso. Mas Gustavo sabia que não era verdade, não no mundo em que vivia. No seu universo de reuniões de conselho e aquisições hostis, ninguém arriscaria nada por outra pessoa sem calcular o benefício próprio. E aqui estava essa criança, que havia arriscado sua vida por um completo estranho, sem esperar absolutamente nada em troca. Uma pequena multidão começava a se formar ao redor. Moradores do bairro, atraídos pelo barulho da colisão, aproximavam-se cautelosamente. Algumas pessoas já falavam ao celular, provavelmente acionando as autoridades. O maquinista do trem descia da cabine, visivelmente abalado, caminhando em direção aos destroços. Como é seu nome?" perguntou Gustavo, ainda tentando compreender a realidade do que acabara de acontecer. "Isabela. Isabela Silva." Ela sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto. Então, como se lembrasse de algo importante, seus olhos se arregalaram. "Meu pão!" Ela correu até onde havia deixado o pacote de papel antes de pegar a pedra. O embrulho estava amassado, sujo de poeira,
mas ainda intacto. Isabela o abriu cuidadosamente, verificando o conteúdo. Graças a Deus não estragou, murmurou para si mesma com evidente alívio. Gustavo observava aquela cena com uma sensação estranha, como se estivesse assistindo a um filme em uma língua que não compreendia completamente. A menina havia acabado de arriscar sua vida para salvar a de um desconhecido, e agora estava preocupada com pão? Sirenes começaram a soar à distância. Alguém havia estendido um casaco no chão para que Gustavo se sentasse, enquanto outra pessoa oferecia uma garrafa d'água. Era um tipo de solidariedade que ele não experimentava há décadas. Uma ajuda genuína, sem segundas intenções. Isabela voltou para perto dele, ainda segurando seu pacote com cuidado. A ambulância já está vindo. O senhor vai ficar bem, disse ela, com uma confiança tranquilizadora. Eu preciso ir agora. Meu irmão está me esperando em casa. Ela começou a se afastar, como se aquilo tudo fosse apenas um pequeno desvio em sua rotina diária, algo tão corriqueiro quanto ajudar um idoso a atravessar a rua. Espera, chamou Gustavo, estendendo a mão em sua direção. Eu queria o quê? Agradecer, recompensar, entender. Nem ele mesmo sabia ao certo. Isabela parou e virou-se, olhando-o com aqueles olhos que pareciam ver além das aparências, além da riqueza, do status, das máscaras sociais. Não precisa agradecer, disse ela como se lesse seus pensamentos. Só toma mais cuidado da próxima vez, tá? Tem trem passando aqui às terças e quintas. E com essas palavras simples, ela se virou e continuou seu caminho, desaparecendo entre as vielas coloridas do Bexiga, deixando para trás um homem que, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se completamente perdido. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, seguida por uma viatura policial e um caminhão do Corpo de Bombeiros. Para os moradores do Bexiga, era um evento extraordinário. Tantas autoridades reunidas por causa de um acidente sem vítimas fatais. Para Gustavo, era apenas o começo de um pesadelo burocrático. Os paramédicos trataram seus ferimentos superficiais no local. Apesar da insistência deles para que fosse ao hospital fazer exames complementares, Gustavo recusou-se veementemente. Não queria aparecer em nenhum noticiário. Não queria que seu nome fosse associado àquele incidente vergonhoso. Estou bem, repetiu pela terceira vez ao jovem paramédico, que insistia na necessidade de uma tomografia. Apenas me dê os documentos, para assinar assumindo a responsabilidade. Enquanto preenchia o formulário de recusa de atendimento, Gustavo mantinha o telefone preso entre o ombro e a orelha, falando com Tiago sobre providências imediatas. Um carro para buscá-lo, contato com a seguradora, comunicado discreto ao conselho sobre seu pequeno contratempo. Os policiais anotavam sua versão dos fatos para o relatório. O maquinista, ainda visivelmente abalado, explicava que havia acionado os freios assim que avistou o veículo, mas a distância era insuficiente para parar uma composição daquele porte. O senhor teve muita sorte, comentou o sargento, um homem de meia idade com olhar cansado. Se não fosse a menina... Gustavo interrompeu sua ligação por um momento. Você a conhece? A menina que me ajudou? O policial deu de ombros. Pessoalmente não, mas os moradores disseram que é filha da Janaína, uma diarista que mora nas Vielas, Isabela, se não me engano. Todo mundo conhece ela por aqui. Pelo que dizem, é um anjo de pessoa sempre ajudando os outros. Um anjo. A palavra ecoou na mente de Gustavo de forma estranha, quase desconfortável. Em seu vocabulário diário não havia espaço para termos como anjo ou ajuda desinteressada. Eram conceitos abstratos, desconectados da realidade pragmática dos negócios. Uma hora depois, um Mercedes preto estacionou próximo ao local. Leonardo, seu motorista reserva, apressou-se em sua direção, carregando um terno sobressalente e uma maleta de primeiros socorros. Senhor Albuquerque, que susto! O senhor está bem? Gustavo fez um gesto de dispensa com a mão. Estou ótimo, vamos embora daqui. Entrou no carro sem olhar para trás, sem agradecer às pessoas que o haviam ajudado, sem despedir-se dos policiais ou paramédicos. Queria apenas distância daquele lugar, daquele incidente.
daquela sensação incômoda que não conseguia nomear. No conforto do banco traseiro de couro, finalmente deixou o corpo relaxar. A adrenalina havia diminuído, dando lugar a uma exaustão profunda. Seus pensamentos, normalmente tão organizados e direcionados, estavam em completo caos. Para onde, senhor? Perguntou Leonardo, ajustando o retrovisor. A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Para onde? O escritório estava fora de questão. Não tinha condições emocionais de enfrentar uma reunião de conselho, muito menos as perguntas inevitáveis sobre o acidente. Sua casa também não parecia acolhedora naquele momento. A ideia de ficar sozinho entre aquelas paredes impessoais não era reconfortante. Apenas dirija, respondeu, recostando-se e fechando os olhos. Preciso pensar. Leonardo assentiu silenciosamente e colocou o carro em movimento, afastando-se do Bexiga. Sem destino específico, atravessaram a região central de São Paulo. Passando por avenidas movimentadas, prédios imponentes, shoppings luxuosos. A cidade seguia seu ritmo frenético, indiferente ao pequeno drama pessoal de Gustavo Mendonça. Albuquerque, mas a mente do empresário estava longe dali. Repetia mentalmente cada segundo daqueles momentos terríveis sobre os trilhos, a falha do carro, o som do trem se aproximando, o desespero crescente, e então aquela figura pequena e determinada surgindo como um milagre improvável. Isabela Silva. Por que ela havia se arriscado daquela maneira? O que a motivara? Se tivesse ignorado a situação, seguido seu caminho, ninguém a culparia. Afinal, quem esperaria que uma criança de 10 anos tivesse a coragem de enfrentar aquele perigo? Pare o carro, ordenou subitamente. Leonardo obedeceu, encostando numa vaga disponível na Avenida Paulista. Estavam próximos à sede da Albuquerque Investimentos, o império que Gustavo construíra com trabalho obsessivo e decisões impiedosas. Senhor? Chegamos ao escritório? Não, respondeu Gustavo, olhando pela janela para o edifício espelhado, onde centenas de funcionários trabalhavam sob sua liderança. Dê meia volta. Volte para o Bexiga. O motorista hesitou, claramente confuso. O senhor tem certeza? Talvez seja melhor descansar um pouco depois do que aconteceu. Tenho absoluta certeza, cortou Gustavo com a firmeza habitual em sua voz. Há algo que preciso fazer. Durante todo o trajeto de volta, Gustavo permaneceu em silêncio, organizando mentalmente o que faria. Precisava encontrar a menina, agradecer adequadamente. Talvez oferecer alguma recompensa financeira à família. Era o mínimo que podia fazer. Mas havia algo além disso, algo que não conseguia definir claramente. Uma necessidade de compreender aquele gesto, de dar sentido a uma ação que desafiava toda a sua visão de mundo. Quando retornaram ao Bexiga, os destroços do Porsche já haviam sido removidos, mas um grupo de curiosos ainda permanecia no local, comentando o ocorrido. Gustavo pediu que Leonardo estacionasse a uma distância discreta e desceu do carro. Espere aqui, instruiu. Não sei quanto tempo vou demorar. Aproximou-se do pequeno comércio mais próximo, uma padaria apertada, mas acolhedora, com mesas de fórmica e o aroma inconfundível de pão fresco. Era um ambiente completamente estranho para ele, acostumado a restaurantes estrelados e lounges exclusivos. Um homem corpulento de bigode farto atendia os clientes atrás do balcão. Gustavo esperou que a pequena fila se dissipasse antes de se aproximar. Com licença, começou tentando soar o mais casual possível. Estou procurando uma família. Silva é o sobrenome. A filha se chama Isabela. O homem o estudou com curiosidade não disfarçada. O senhor é o homem do acidente, não é? O do carro importado? Gustavo sentiu-se exposto, vulnerável. Era uma sensação desagradável para alguém habituado a controlar todas as variáveis de sua vida. Sim, admitiu relutante. Isabela me ajudou e eu gostaria de agradecer pessoalmente. O português. Gustavo reconheceu o sotaque característico. Limpou as mãos no avental e inclinou-se sobre o balcão, baixando ligeiramente a voz. Olha, a Belinha é um anjo mesmo, né? Todo mundo aqui gosta dela. Mas a situação da família não é fácil, sabe? A Janaína, mãe dela, trabalha como diarista.
O pai abandonou eles faz uns anos. Gustavo assentiu impaciente. Sim, entendo, mas onde posso encontrá-los? Eles moram na Viela dos Canários, número 17. É uma casinha simples, de tijolo aparente, mas o senhor não vai encontrar ninguém agora. A Janaína está trabalhando. Só volta à noite. O Luiz, irmão mais velho, está na oficina. E a Belinha deve estar na escola, ela estuda à tarde. A informação era mais detalhada do que Gustavo esperava, evidenciando como naquela comunidade todos pareciam saber da vida, uns dos outros. Era um conceito estranho para ele, acostumado ao anonimato protegido pelos muros altos de condomínios fechados. Obrigado, disse já se virando para sair. Então, como um pensamento tardio, virou-se novamente para o português. A propósito, seu nome é... Antônio Ferreira, respondeu o homem, estendendo a mão grande e calejada. O senhor é... Gustavo Albuquerque, respondeu apertando a mão oferecida com certa hesitação. Era raro que se apresentasse a estranhos sem mencionar sua posição ou empresa. Saiu da padaria com direções precisas para a Viela dos Canários. Decidiu ir a pé, dispensando Leonardo temporariamente. Queria observar aquele lugar, entender o ambiente de onde vinha sua improvável salvadora. À medida que se afastava das ruas principais, adentrando vielas estreitas, Gustavo sentia-se cada vez mais deslocado. Seu terno italiano, o reserva que Leonardo trouxera, e seus sapatos, polidos, destoavam completamente das vestimentas simples dos moradores. Recebia olhares curiosos, alguns desconfiados, outros simplesmente intrigados com aquela figura tão obviamente fora de seu habitat. As casas eram pequenas, muitas de tijolos aparentes, outras pintadas em cores vibrantes que contrastavam com o cinza predominante das construções mais pobres. Roupas coloridas secavam em varais improvisados entre as janelas. Crianças brincavam nas calçadas estreitas, ignorando a falta de espaço. Idosos conversavam sentados em cadeiras nas portas das casas, observando a vida passar. Era um mundo completamente diferente do seu, a apenas alguns quilômetros de distância. Um mundo que ele atravessava diariamente de carro, com vidros fechados e ar-condicionado ligado, sem jamais realmente ver. Quando finalmente encontrou o número 17 na Viela dos Canários, Gustavo parou observando a pequena construção. Era exatamente como seu Antônio havia descrito. Uma casa simples de tijolos expostos, com telhado de amianto e uma pequena janela de madeira. A porta estava fechada, confirmando que não havia ninguém em casa. Ficou ali, parado, sem saber exatamente o que fazer. Havia algo profundamente perturbador em ver aquela moradia tão humilde. A menina que arriscara a vida para salvá-lo vivia ali, naquele espaço que caberia inteiro em sua sala de estar. Um homem idoso, sentado numa cadeira de balanço, na varanda da casa vizinha, observava-o com curiosidade. Procurando alguém, moço? E perguntou com voz grave e melodiosa. Gustavo virou-se, encontrando o olhar penetrante de um senhor negro de cabelos brancos e postura digna, apesar da idade avançada. Estou procurando a família Silva, Isabela Silva. O velho assentiu lentamente, como se confirmasse uma suspeita. Você é o homem que a Belinha salvou hoje cedo, do trem. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Gustavo limitou-se a confirmar com um gesto de cabeça. Meu nome é João Benedito, mas todos me chamam de Pai João. O idoso indicou uma cadeira simples ao seu lado. Senta aí, filho. A Janaína só volta depois das 8, e a Belinha está na escola até às 5:30. Gustavo hesitou. Sentar-se naquela varanda, conversar com um desconhecido, esperar por horas, nada disso fazia parte de seus planos ou de sua natureza. Mas algo naquele velho senhor inspirava respeito, quase reverência. Lentamente, contrariando todos seus instintos, Gustavo sentou-se na cadeira oferecida. O celular em seu bolso vibrava insistentemente. Provavelmente Tiago, o conselho, a seguradora, todos exigindo sua atenção imediata. Ignorou. Pela primeira vez em anos, o mundo dos negócios podia esperar. A Belinha sempre foi assim, continuou. Pai João olhando para o horizonte de telhados desiguais.
desde pequenininha, tem um coração que não cabe no peito. Quase não sobrou espaço para ela mesma. Gustavo não respondeu. Não sabia o que dizer. Aquele tipo de conversa sobre qualidades de caráter e bondade inata era território desconhecido. Em seu mundo, as pessoas eram avaliadas por resultados, eficiência, lucratividade. O senhor não é daqui, observou o pai João com um leve sorriso. Não só do bairro, não é desse mundo. Como assim? Perguntou Gustavo, genuinamente intrigado. Tem gente que vive numa bolha, filho. Uma bolha de dinheiro, poder, coisas. Acha que isso é o mundo todo. Até que a bolha estoura. O velho fez um gesto amplo com a mão calejada. E então, de repente, vê que existe tudo isso aqui. Pessoas vivendo, lutando, ajudando umas às outras, sem precisar de muito. Às vezes, só precisando uns dos outros. As palavras do idoso penetraram Gustavo com força surpreendente. Sua bolha havia estourado naquela manhã, sobre trilhos de trem, pelas mãos de uma criança de 10 anos. O sol já se inclinava no horizonte quando Gustavo ouviu vozes infantis se aproximando. Tinha passado quase 2 horas conversando com o pai João. Ou melhor, ouvindo o idoso compartilhar histórias do bairro, da família Silva, da vida simples mas digna que levavam. Cada palavra era como uma janela se abrindo para um universo que Gustavo desconhecia, completamente. Essa deve ser a Belinha voltando da escola, comentou o pai João, interrompendo uma história sobre como a comunidade se uniu para reformar o telhado da casa dos Silva depois de uma tempestade particularmente forte. Gustavo sentiu um súbito nervosismo, algo que raramente experimentava mesmo antes de reuniões decisivas com investidores bilionários. Como deveria abordar a menina? O que diria? Ofereceria dinheiro? A ideia, que poucas horas antes parecia perfeitamente adequada, agora soava estranhamente inadequada, após as conversas com o pai João. Isabela dobrou a esquina da viela, acompanhada por outras 2 crianças. Vestia o mesmo uniforme escolar da manhã, carregava uma mochila surrada nas costas e conversava animadamente. Havia algo luminoso em sua presença, uma energia que contrastava com a simplicidade de suas roupas e do ambiente ao redor. Quando avistou Gustavo sentado na varanda de pai João, ela parou por um instante. A surpresa em seu rosto rapidamente deu lugar a um sorriso sincero. Despediu-se dos amigos com acenos rápidos e aproximou-se. Oi, pai João, cumprimentou primeiro o idoso, com evidente carinho. Depois virou-se para Gustavo, a expressão curiosa, mas não intimidada. O senhor está melhor? Os cortes sararam? A preocupação genuína na voz da menina desarmou Gustavo completamente. Não havia formalidade forçada ou interesse calculado, apenas uma sincera preocupação com seu bem-estar. Estou bem melhor sim, graças a você. Ele tentou sorrir, um gesto que há muito se tornara mecânico em seu repertório social, mas que agora parecia estranhamente autêntico. Vim agradecer pessoalmente pelo que fez por mim. Isabela deu de ombros como se minimizasse a importância de seu ato. Não precisa agradecer, moço. Qualquer um faria isso. Não, Isabela, não faria. A firmeza na voz de Gustavo surpreendeu até a ele mesmo. O que você fez foi extraordinário. Você arriscou sua própria segurança por um completo estranho. Menina pareceu levemente embaraçada com o elogio. Ajustou a alça da mochila gasta no ombro pequeno e mordeu o lábio inferior. Minha mãe sempre diz que a gente tem que ajudar quando pode, que o que a gente faz de bom volta pra gente de algum jeito. Ela sorriu, revelando a falta de um dente lateral. E também, imagina se acontece alguma coisa com o senhor e eu não tivesse ajudado, eu não ia conseguir dormir direito nunca mais. A simplicidade profunda daquela filosofia de vida atingiu Gustavo como um soco no estômago. Em seu mundo, cada ação era calculada pelos benefícios potenciais, cada relação medida pelo retorno possível. Ali estava uma criança que agia simplesmente porque era o correto, porque não conseguiria conviver consigo mesma fazendo diferente. Isabela. Uma voz chamou de dentro da pequena casa.
Um adolescente de aproximadamente 15 anos apareceu na porta, vestindo uma camiseta manchada de graxa. Vem almoçar, tá esfriando. Já vou, Luiz, ela respondeu, virando-se novamente para Gustavo. Preciso ir agora. A gente guarda almoço para o Felipe e para mim porque a gente estuda de tarde. Mas hoje eu demorei mais porque teve reunião na escola. Gustavo levantou-se, subitamente consciente de que estava interrompendo a rotina da família. Claro, não quero atrapalhar. Só vim mesmo para agradecer. Isabela olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos. O senhor já almoçou? A pergunta pegou Gustavo completamente desprevenido. Na verdade, não havia comido nada desde a torrada mal tocada pela manhã. Com todo o tumulto do acidente, a fome simplesmente não havia se registrado em sua consciência. Eu ainda não, admitiu. Então vem com a gente, convidou Isabela, com naturalidade absoluta. A gente não tem muita coisa, mas o Luiz faz um macarrão com molho que é uma delícia. Gustavo olhou para a pequena casa, depois para pai João, como se buscasse orientação. O idoso apenas sorriu, um sorriso conhecedor. Vai lá, filho. Um prato de comida oferecido de coração vale mais que qualquer banquete. Antes que pudesse formular uma resposta, Isabela já havia pegado sua mão. Um gesto tão inesperado que Gustavo quase recuou e o puxava gentilmente em direção à porta. Luiz, põe mais um prato. O moço que eu ajudei de manhã vai almoçar com a gente, gritou ela, com a despreocupação característica da infância. O interior da casa era exatamente como Gustavo imaginava, pequeno, apertado, mas surpreendentemente limpo e organizado. A sala e a cozinha formavam um único ambiente, separados apenas por uma mesa simples de madeira com 4 cadeiras desiguais. Um sofá gasto, mas bem cuidado, uma pequena televisão, algumas fotos de família em molduras simples. Não havia luxo, mas havia um cuidado evidente em cada detalhe. Luiz observou o visitante inesperado com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Era um adolescente magro, de feições sérias, que parecia carregar responsabilidades muito além de sua idade. O senhor é o cara do carro importado? Perguntou diretamente enquanto colocava um prato adicional na mesa. Sim, meu nome é Gustavo Albuquerque. Ele estendeu a mão, num gesto automático de apresentação formal. Luiz secou a própria, mão no pano de prato antes de aceitar o cumprimento. Seu aperto era firme, surpreendentemente maduro. Luiz Silva, a Belinha falou que te ajudou hoje cedo. Disse que foi por pouco. Foi por muito pouco, confirmou Gustavo, ainda desconfortável, naquele ambiente tão distante de sua realidade. Sua irmã é extraordinária. O adolescente sorriu, o primeiro sorriso desde a chegada de Gustavo, suavizando suas feições sérias. Ela é mesmo. Às vezes acho que não é desse mundo, sabe? Tem um jeito diferente de ver as coisas, de tratar as pessoas. Enquanto Luiz servia o macarrão com molho de tomate simples em pratos de louça coloridos, Isabela tagarelava sobre seu dia na escola, sobre a professora nova de matemática, sobre o livro que estavam lendo na aula de português. Falava como se Gustavo fosse um velho amigo da família, incluindo-o naturalmente na conversa, perguntando sua opinião, rindo das próprias histórias. Gustavo, acostumado a almoços estratégicos em restaurantes estrelados, onde cada palavra era medida e cada gesto calculado, encontrou-se completamente fora de sua zona de conforto. E ainda assim, paradoxalmente, mais confortável do que se lembrava de ter estado em muito tempo. O macarrão era simples, apenas massa, molho de tomate caseiro, um pouco de queijo ralado por cima. Nada comparado aos pratos elaborados que costumava consumir. Mas havia algo naquela refeição, talvez a hospitalidade genuína com que foi oferecida, que a tornava estranhamente satisfatória. Tá gostoso? Perguntou Isabela, observando-o atentamente enquanto comia. Está delicioso, respondeu com sinceridade. Fazia tempo que não comia um macarrão assim. O Luiz que fez. Ele cozinha super bem. Ela olhou para o irmão com evidente orgulho. Ele trabalha numa oficina mecânica de manhã, mas quer ser chefe quando crescer. Luiz pareceu levemente embaraçado. É só um sonho, né?
Por enquanto, o importante é terminar a escola e ajudar em casa. Você faz curso de culinária? Perguntou Gustavo, subitamente interessado. O adolescente balançou a cabeça. Não dá. É caro e não tenho tempo. Aprendo vendo vídeos na internet quando tenho Wi-Fi disponível na praça. A simplicidade da resposta, a aceitação tranquila das limitações, contrastava drasticamente com o mundo de Gustavo, onde qualquer obstáculo era apenas algo a ser removido com dinheiro suficiente. E você, Isabela? O que quer ser quando crescer? Perguntou, genuinamente curioso sobre os sonhos daquela criança extraordinária. Os olhos da menina brilharam. Eu quero ser médica, para cuidar das pessoas quando elas estão doentes ou machucadas. Ela sempre diz isso, comentou Luiz, com um sorriso indulgente. Desde os 5 anos. Já expliquei que é muito difícil, que precisa estudar muito, que faculdade de medicina é caríssima. Mas ela não desiste da ideia. Por que eu desistiria? Rebateu Isabela, com uma convicção surpreendente para alguém tão jovem. A professora disse que tem bolsa de estudo para quem tira notas boas, e eu sempre tiro notas boas. Gustavo observava aquela interação com fascínio crescente. A determinação de Isabela, tão similar à sua própria quando jovem, mas direcionada para algo tão diferente, não para acumular riqueza ou poder, mas para ajudar pessoas. A conversa fluiu naturalmente durante toda a refeição. Falaram sobre a escola, sobre o bairro, sobre os vizinhos. Gustavo descobriu que o irmão mais novo, Felipe, estava na casa de uma vizinha, porque precisava de ajuda extra com a lição de casa. Que a mãe, Janaína, trabalhava como diarista em casas de família na Zona Sul, frequentemente fazendo horas extras para complementar a renda. Que nas noites de chuva forte, o telhado pingava em vários lugares, forçando-os a espalhar baldes pelo chão. Cada nova informação era como uma pedra lançada no lago aparentemente plácido da consciência de Gustavo, criando ondas de perturbação que se expandiam cada vez mais. Quando terminaram de comer, Gustavo insistiu em ajudar a lavar a louça, algo que não fazia há décadas. Luiz relutou inicialmente, mas acabou cedendo, claramente intrigado por aquele homem de terno caro que agora arregaçava as mangas para mergulhar as mãos na água com detergente. Desculpa a curiosidade, disse Luiz enquanto enxugava os pratos, mas o que o senhor faz da vida? Pelo carro e pelo terno deve ser algo que paga bem. A pergunta feita com genuína curiosidade juvenil fez Gustavo perceber que durante toda a refeição ninguém havia perguntado sobre sua vida, sua profissão, seu status. Haviam simplesmente aceito sua presença sem julgamentos ou expectativas. Eu trabalho com investimentos, respondeu deliberadamente vago. Ajudo empresas a crescerem, a se expandirem. Tipo aquelas pessoas que aparecem nos jornais, os... como é mesmo o nome? Executivos? Gustavo sorriu. Algo assim, sim. Deve ser legal, comentou Luiz com um interesse genuíno que Gustavo raramente encontrava, mesmo entre seus próprios funcionários. Ajudar empresas a ficarem maiores, criar empregos e tal. A observação atingiu Gustavo como um soco no estômago. Há quanto tempo não pensava em seu trabalho nesses termos? Quando havia deixado de ver os aspectos positivos do que fazia, criar oportunidades, gerar empregos, contribuir para o desenvolvimento econômico, para focar exclusivamente em lucros, aquisições hostis e eliminação de concorrentes? Às vezes é legal, respondeu finalmente, com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Outras vezes é apenas complicado. Quando finalmente se despediu, já no início da noite, Gustavo sentia-se estranhamente relutante em deixar aquela casa simples. Havia uma autenticidade nas interações, uma sinceridade nas conversas, que contrastava drasticamente com o verniz de falsidade ao qual estava acostumado em seu círculo social. Volte quando quiser, convidou Isabela na porta, com aquela naturalidade. É desarmante. No domingo a mãe faz um feijão que é a melhor coisa do mundo. Obrigado pelo convite, respondeu Gustavo, genuinamente tocado. Então, hesitante, acrescentou. Isabela, eu realmente gostaria de retribuir de alguma forma o que você fez por mim hoje. Não é só uma questão de gratidão, é justo. A menina franziu a testa, confusa.
Mas o senhor não precisa retribuir nada. Não fiz pensando em ganhar algo em troca. Eu sei disso, e é exatamente por isso que quero fazer algo. Ele olhou para a pequena casa, para o telhado visivelmente precário, para as instalações elétricas improvisadas. Sua família merece mais conforto. Luiz, que observava a conversa da porta, deu um passo à frente. Olha, a gente agradece, mas não precisamos de esmola. A gente se vira bem. O orgulho na voz do adolescente era evidente. Gustavo percebeu imediatamente seu erro. Para aquela família, a dignidade valia mais que qualquer auxílio financeiro oferecido com condescendência. Não é esmola, corrigiu, rapidamente. É apenas uma oportunidade. Assim como vocês me deram a oportunidade de ter uma das melhores refeições e conversas dos últimos anos. Ele hesitou, pensativo, e então sorriu. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Vocês me dariam a honra de receber sua mãe amanhã no meu escritório? Há algo que gostaria de discutir com ela. Isabela e Luiz trocaram olhares incertos. Ela trabalha o dia todo amanhã, disse Luiz, ainda desconfiado. Só folga aos domingos. Entendo. E se eu fosse até o local onde ela trabalha? Seria apenas por alguns minutos. Após alguma hesitação, Luiz forneceu o endereço onde a mãe estaria trabalhando no dia seguinte. Era uma residência no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Ironicamente, a apenas algumas quadras de onde o próprio Gustavo morava. Ao se afastar da Viela dos Canários, caminhando em direção à avenida principal, onde Leonardo o esperava pacientemente, Gustavo sentia-se transformado. Algo havia mudado dentro dele, algo fundamental, como se uma semente há muito adormecida tivesse sido subitamente regada e agora começasse a germinar, rompendo a superfície dura de indiferença que havia cultivado por décadas. Na manhã seguinte, Gustavo despertou antes mesmo do alarme tocar. Havia dormido surpreendentemente bem, apesar dos acontecimentos turbulentos do dia anterior. Sentado na beira da cama, observou seu quarto espaçoso com novos olhos. O que antes parecia elegante, agora se revelava frio. O que considerava sofisticado agora parecia vazio de significado. Seu celular indicava 47 mensagens não lidas. O conselho administrativo estava em polvorosa com sua ausência inexplicada na reunião crucial. A seguradora exigia detalhes sobre o acidente com o Porsche. A imprensa financeira especulava sobre seu paradeiro. Tudo isso, que normalmente o teria deixado em estado de alerta máximo, agora parecia estranhamente distante, quase irrelevante. Tomou um banho rápido e vestiu-se com atenção deliberada. Optou por um terno menos ostensivo, em tom azul escuro, sem abotoaduras de ouro ou relógio de luxo. Queria parecer acessível para a conversa que planejava ter com Janaína Silva. Ao chegar à cozinha, surpreendeu Dona Célia preparando o café da manhã habitual. Bom dia, Dona Célia, cumprimentou, algo que raramente fazia. A governanta quase derrubou a xícara que segurava, desacostumada a qualquer interação que não fosse estritamente funcional. Bom dia, Sr. Albuquerque, respondeu visivelmente desconcertada. O senhor está se sentindo bem? Soube do acidente ontem. Estou ótimo, obrigado por perguntar. Gustavo sentou-se à mesa, outro comportamento incomum. Normalmente, pegava apenas uma xícara de café e saía imediatamente. Na verdade, gostaria de conversar um pouco com a senhora. O espanto no rosto de Dona Célia seria cômico em qualquer outra circunstância. Em 6 anos trabalhando naquela casa, era possivelmente a primeira vez que seu patrão demonstrava interesse em uma conversa real. Claro, senhor. A senhora é do Nordeste, não é? Lembro de ter visto isso no seu currículo. Sim, senhor. De Pernambuco. E tem família lá ainda? Tenho sim, minha mãe já idosa e 2 irmãos com suas famílias. Gustavo tomou um gole de café pensativo. E a senhora consegue ajudá-los financeiramente, com o salário daqui? Dona Célia parecia cada vez mais confusa com o rumo da conversa, mas respondeu com sinceridade. Mando o que posso todo mês, senhor. Não é muito, mas ajuda. Principalmente com os remédios da minha mãe. Entendo.
Gustavo fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Dona Célia, a senhora conhece outras pessoas que trabalham como empregadas domésticas, diaristas, esse tipo de coisa? Conheço várias, senhor. Tenho muitas amigas nesse ramo. E como elas encontram trabalho? É difícil? A governanta sentou-se timidamente na ponta da cadeira, encorajada pela genuína curiosidade em sua voz. Bem, a maioria é por indicação. Uma patroa indica para outra. Mas é sempre incerto, sabe? Tem semanas que tem trabalho todos os dias, outras que não aparece nada. E muita gente paga muito pouco, às vezes atrasa, às vezes nem paga. Gustavo assentiu, absorvendo a informação. Tinha tomado uma decisão durante a noite, após horas refletindo sobre seu encontro com a família Silva. Uma decisão que, pela primeira vez em muito tempo, não era baseada em cálculos de lucro ou estratégias de mercado. Obrigado, Dona Célia. Isso foi muito esclarecedor. Ele levantou-se, deixando a governanta ainda perplexa com aquela inédita demonstração de interesse. Ah, e a partir de hoje, seu salário será aumentado em 30%, retroativo ao início do ano. Deixou a cozinha antes que a mulher pudesse reagir, mas não rápido o suficiente para deixar de ouvir o suspiro emocionado que ela soltou. No caminho para o escritório, Gustavo fez 3 ligações. A primeira para Tiago, seu assistente, instruindo-o a cancelar todas as reuniões da manhã e a preparar uma série de documentos. A segunda para Dr. Mauro, seu advogado pessoal, solicitando sua presença imediata para discutir a criação de uma nova entidade jurídica. A terceira para Marcelo Vieira, o presidente do conselho. Gustavo, que diabos aconteceu ontem? Disparou. Marcelo assim que atendeu, sem qualquer saudação. O conselho estava completo, os investidores estavam esperando, e você simplesmente desapareceu? Tive um acidente, Marcelo. Quase perdi a vida. A calma na voz de Gustavo contrastava com a fúria do outro homem. E isso me fez repensar algumas coisas. Repensar? Que conversa é essa? Temos uma aquisição de 800 milhões em jogo. Sim, e vamos concluí-la. Mas não do jeito que você quer. Como assim? Gustavo, você está sob contrato, tem obrigações. Tenho obrigações com os acionistas de gerar lucro sustentável. E é exatamente isso que pretendo fazer. Gustavo fez uma pausa calculada. Mas também tenho obrigações como ser humano. E ontem percebi que tenho negligenciado completamente essa parte. O silêncio do outro lado da linha era eloquente. Marcelo provavelmente pensava que ele havia enlouquecido. Estarei no escritório em 1 hora, continuou Gustavo. Convoque o conselho para as 15 horas. Apresentarei minha nova proposta para a nova PEG e para o futuro da empresa. Se não gostarem... Ele respirou fundo, surpreendendo-se com sua própria resolução. Se não gostarem, podem procurar outro CEO. Desligou, sem esperar resposta, sentindo uma liberdade inebriante. Por décadas havia vivido com medo. Medo de fracassar, medo de perder posição, medo de não ser o melhor. Esse medo havia ditado cada decisão, moldado cada relacionamento. Agora, após encarar a possibilidade real e iminente de perder tudo, incluindo a própria vida, aquele medo parecia insignificante. No escritório, a manhã passou em um turbilhão de atividades. Reuniões com advogados, contadores, especialistas em responsabilidade social corporativa. Gustavo trabalhava com uma energia renovada, uma clareza de propósito que há muito não sentia. Ao meio-dia, deixou o imponente edifício sede da Albuquerque Investimentos e dirigiu-se ao Jardim Europa. Leonardo, o motorista, parecia ainda mais intrigado com o comportamento do patrão do que no dia anterior. Estacione próximo ao número 237, instruiu Gustavo. E espere aqui. Não sei quanto tempo vou demorar. A residência indicada era uma mansão imponente, típica do bairro exclusivo. Guardas de segurança monitoravam o portão e câmeras acompanhavam cada movimento na rua arborizada. Era um mundo que Gustavo conhecia bem. O mundo dos privilégios extremos, das fortunas antigas, das portas fechadas para os que estavam do lado de fora. Aproximou-se do interfone e se identificou.
Após uma breve consulta interna, os portões se abriram automaticamente. Um mordomo de postura impecável o recebeu no hall de entrada. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Gostaria de falar com uma das funcionárias que trabalham aqui hoje, Janaína Silva. O mordomo ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com o pedido incomum. A diarista? Posso perguntar qual é o assunto? É pessoal, respondeu Gustavo, mantendo um tom cordial mais firme. Prometo não tomar muito do tempo dela. Após alguns minutos de espera em uma sala de visitas decorada com antiguidades europeias, Janaína apareceu. Era uma mulher de estatura média, cabelos crespos presos em um coque simples, vestindo um uniforme de trabalho básico. Seus olhos, no entanto, Gustavo reconheceu imediatamente, eram os mesmos de Isabela, grandes, expressivos, de uma intensidade penetrante. O senhor queria falar comigo? Perguntou ela visivelmente apreensiva e confusa. Sim, senhora Silva. Meu nome é Gustavo Albuquerque. Ele estendeu a mão, que ela apertou timidamente. Ontem sua filha, Isabela, salvou minha vida. O reconhecimento iluminou o rosto de Janaína. O senhor é o homem do carro importado, do acidente no trem. Exatamente, ela te contou então. Contou sim. Fiquei muito orgulhosa dela, mas também dei uma bronca. Podia ter se machucado. Janaína esboçou um sorriso tímido. Mas é a Belinha, né? Tem o coração maior que o juízo às vezes. Gustavo sorriu em retorno, sentindo uma estranha conexão com aquela mulher que criara sozinha uma criança tão extraordinária. Posso imaginar. Ontem passei a tarde com seus filhos, aliás. Eles me convidaram para almoçar. A surpresa no rosto de Janaína era evidente. Um homem como ele, claramente abastado, almoçando em sua casa simples? Espero que eles tenham sido educados, disse ela, um leve rubor colorindo suas bochechas. Nossa casa é simples, Mar. Seus filhos foram maravilhosos, interrompeu Gustavo gentilmente. E o macarrão do Luiz estava delicioso. Na verdade, foi uma das melhores refeições que tive em muito tempo. Janaína relaxou visivelmente, o orgulho maternal substituindo a preocupação inicial. O Luiz tem jeito mesmo para a cozinha, sempre teve. Senhora Silva, eu vim aqui hoje porque gostaria de retribuir de alguma forma o que sua filha fez por mim. E depois de conhecer um pouco sua família, acho que encontrei uma maneira de fazer isso que não ofenderia o orgulho de vocês. Ele abriu a pasta que trazia consigo e retirou alguns documentos. Sou empresário, trabalho com investimentos e decidi criar uma nova empresa, uma que realmente fará diferença na vida das pessoas. Estendeu os papéis para Janaína. Gostaria de convidá-la para ser a gerente operacional dessa empresa. Janaína olhou para os documentos confusa. Eu? Mas eu só tenho o ensino médio incompleto. Nunca trabalhei em escritório. Exatamente por isso que preciso de você. Gustavo inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos fixos nos dela. A empresa se chamará Anjos do Lar. Será uma agência de serviços domésticos de alto padrão. Diaristas, cozinheiras, cuidadores de idosos, todos com treinamento especializado, salários justos, benefícios completos, plano de carreira. Você conhece esse mundo melhor do que eu jamais conhecerei. Sabe as dificuldades, as necessidades, os desafios. A expressão de Janaína transitava entre incredulidade, choque e um começo de esperança. Mas do porquê? Por que o senhor faria isso? Porque sua filha me mostrou algo que eu havia esquecido, que ajudar os outros não é apenas uma questão de caridade ou de obrigação social, é uma questão de humanidade. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E porque acredito que será um excelente negócio também. Há um mercado imenso para serviços domésticos de qualidade. As pessoas ricas desta cidade pagarão bem por profissionais confiáveis, bem treinados e adequadamente valorizados. E o senhor quer que eu gerencie isso? Eu? Sim, você terá todo o suporte necessário, é claro. Treinamento, equipe de apoio, mentoria, mas a visão, as decisões principais, a cultura da empresa, isso tudo virá de você. Gustavo sorriu, vendo a emoção crescer nos olhos de Janaína. E o mais importante, você será sócia. 20% das ações serão suas desde o primeiro dia.
Lágrimas começaram a formar-se nos cantos dos olhos da mulher. Ela tentou disfarçar, secando-as, rapidamente com o dorso da mão. Eu não sei o que dizer, parece um sonho. Diga que vai pensar no assunto. Leve os documentos para casa, discuta com seus filhos. Consulte um advogado se quiser. Eu pagarei por isso. E me dê sua resposta quando estiver pronta. Gustavo levantou-se, estendendo a mão novamente. Não estou oferecendo caridade, senhora Silva. Estou oferecendo uma parceria, porque acredito no seu potencial, assim como acredito no potencial das milhares de trabalhadoras domésticas desta cidade, que merecem dignidade e respeito. Janaína apertou sua mão ainda em estado de choque. Obrigada. Eu vou pensar sim. Ao deixar a mansão, Gustavo sentia uma leveza que não experimentava desde a juventude, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Mas sabia que a batalha mais difícil ainda estava por vir. Convencer o Conselho Administrativo da Albuquerque Investimentos de que sua nova visão não era apenas moralmente correta, mas também comercialmente viável. De volta ao escritório, encontrou a sala de reuniões já ocupada pelo conselho completo. 12 homens e 2 mulheres, todos em trajes formais, todos com expressões que variavam entre preocupação e irritação. Finalmente, exclamou Marcelo Vieira, levantando-se. Gustavo, todos aqui estão esperando explicações. Sobre ontem, sobre o acidente, sobre esses rumores de mudanças na estratégia da nova PAG. E todos terão suas explicações, respondeu Gustavo calmamente, tomando seu lugar à cabeceira da mesa. Mas, primeiro, gostaria de apresentar uma nova visão para a nossa empresa. Durante a hora seguinte, Gustavo expôs detalhadamente seu plano. A nova PAG, uma fintech inovadora que eles planejavam adquirir principalmente para eliminar um concorrente e absorver sua tecnologia, seria mantida como entidade independente. Seus serviços seriam expandidos para incluir microcrédito para pequenos, empreendedores, educação financeira para comunidades carentes e um sistema de pagamentos digitais especialmente projetado para trabalhadores informais. Isso é loucura, interrompeu um dos conselheiros mais antigos. O retorno sobre investimento seria mínimo. Os acionistas nos crucificariam. Pelo contrário, rebateu Gustavo, apresentando projeções financeiras cuidadosamente preparadas. O mercado de base da pirâmide no Brasil é imenso e praticamente inexplorado pelo setor financeiro tradicional. Estamos falando de milhões de potenciais clientes que hoje estão completamente fora do sistema bancário. Mas o risco, começou outro conselheiro. O risco de não inovar é muito maior, cortou Gustavo. Enquanto continuamos focados apenas nos clientes de alta renda, fintechs menores estão rapidamente conquistando os mercados emergentes. Em 5 anos, elas terão uma base de clientes maior que a nossa. A discussão prosseguiu acalorada. Gustavo defendia cada ponto com dados concretos, estudos de mercado, exemplos internacionais bem-sucedidos. Gradualmente, viu a resistência inicial transformar-se em interesse cauteloso em alguns rostos, ceticismo calculista em outros. E tem mais, continuou ele, revelando a parte mais audaciosa de seu plano. Proponho que 5% do lucro líquido anual da empresa seja destinado a um fundo de impacto social, focado em educação e empreendedorismo em comunidades vulneráveis. Um murmúrio de protestos percorreu a sala. Marcelo Vieira bateu na mesa, visivelmente irritado. Agora você foi longe demais, Gustavo. Somos uma empresa de investimentos, não uma ONG. Exatamente. Somos uma empresa de investimentos e estou propondo um investimento no futuro. Um investimento em potenciais clientes, em talentos inexplorados em mercados emergentes. Gustavo olhou cada membro do conselho nos olhos, um por um. Também estou propondo um investimento na nossa própria humanidade, porque ontem, quando estava prestes a perder tudo, incluindo minha vida, percebi que construímos uma empresa que gera bilhões, mas que não faz nenhuma diferença real no mundo. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de tensão. Finalmente Marcelo falou, sua voz mais controlada. Você está realmente disposto a arriscar sua posição por isso? Porque se o conselho votar contra,
e você insistir nesse caminho? Estou disposto a arriscar muito mais que minha posição, Marcelo. Gustavo endireitou-se na cadeira, uma determinação inabalável em seu semblante. Estou disposto a arriscar tudo, porque aprendi da maneira mais dura possível que algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou poder. A votação foi apertada. 7 a favor, 7 contra, com Gustavo detendo o voto de desempate como CEO. Seu plano seria implementado, ainda que sob o olhar vigilante e cético de metade do conselho. Ao deixar a sala de reuniões, exausto mas satisfeito, Gustavo recebeu uma mensagem em seu celular. Era de Janaína Silva. Conversamos em família, aceitamos sua proposta. Quando podemos começar? Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Novas sementes haviam sido plantadas, tanto na Albuquerque Investimentos quanto na futura Anjos do Lar. Agora era tempo de nutri-las e vê-las crescer. 6 meses depois, o sol da tarde banhava o Bexiga com uma luz dourada, suavizando as arestas das construções simples, transformando as roupas coloridas nos varais em bandeiras festivas. Na viela dos Canários, uma pequena multidão se reunia diante do número 17, que agora mal podia ser reconhecido como a mesma construção de antes. A casa da família Silva havia sido completamente reformada. O telhado de amianto dera lugar a uma cobertura moderna e segura. As paredes de tijolos aparentes agora exibiam uma pintura fresca em tom terracota. Janelas novas, portas resistentes, instalações elétricas adequadas. O espaço interno havia sido ampliado com a aquisição do terreno vizinho, transformando a pequena casa de 2 cômodos em uma residência confortável, embora ainda modesta. Gustavo observava a cena de perto, vestindo jeans e uma camisa simples, um visual que se tornara cada vez mais comum em seu guarda-roupa nos últimos meses. Ao seu lado, Isabela praticamente saltitava de empolgação. Tá quase na hora. Será que ela vai gostar? Será que vai chorar? Ai, tô tão nervosa. Tagarelava a menina, agarrando o braço de Gustavo com uma familiaridade que se desenvolvera, naturalmente entre eles. Ela vai amar, garantiu ele sorrindo para a pequena. E sim, provavelmente vai chorar. Eu choraria. Luiz se aproximou, carregando uma grande bandeja coberta. Nos últimos meses, o adolescente havia começado a frequentar um curso profissionalizante de gastronomia, financiado pela fundação recém-criada por Gustavo. Seu talento natural estava florescendo sob orientação adequada. Os salgadinhos estão um sucesso, e anunciou com evidente orgulho. O pessoal já está pedindo a receita. Gustavo observou com satisfação a transformação do jovem. O Luiz, reservado e desconfiado, dava lugar gradualmente a um rapaz confiante e cheio de planos. Além do curso de gastronomia, ele continuava os estudos no ensino médio e já falava em prestar vestibular para nutrição, um sonho que meses antes pareceria completamente inatingível. Cadê o Felipe? E perguntou Isabela, procurando o irmão mais novo entre a multidão. Tá com o pai João organizando a música, respondeu Luiz, apontando para o outro lado da viela, onde o idoso e o menino de 7 anos mexiam em um equipamento de som improvisado. A viela dos Canários estava irreconhecível. Não apenas a casa dos Silva havia sido reformada, mas toda a rua recebera melhorias. Calçamento novo, iluminação adequada, um pequeno jardim comunitário onde antes havia apenas entulho. Era o primeiro projeto concluído do Fundo Bexiga de Desenvolvimento Comunitário, criado pela Albuquerque Investimentos em parceria com a recém-fundada Anjos do Lar. Seu Gustavo. E chamou uma voz familiar. Era Antônio, o padeiro português, aproximando-se com um enorme bolo decorado. Onde coloco esta beleza? Na mesa central, seu Antônio. E está magnífico como sempre. O português sorriu, orgulhoso. Sua padaria também havia se beneficiado das mudanças no bairro. Com um pequeno empréstimo facilitado pela nova PEG, ele conseguira renovar os equipamentos e expandir o negócio, contratando 2 jovens aprendizes da comunidade. O celular de Gustavo vibrou. Era Tiago, seu assistente, avisando que Janaína estava a caminho. A surpresa havia sido meticulosamente planejada.
Ela acreditava estar vindo apenas para uma pequena comemoração dos 6 meses da Anjos do Lar, empresa que agora gerenciava com surpreendente competência. Pessoal, ela tá chegando, anunciou Gustavo, e um burburinho de empolgação percorreu a multidão. Todos tomaram seus lugares escondendo-se como podiam. Luiz e Isabela posicionaram-se ao lado de Gustavo na entrada da casa reformada. Felipe correu para se juntar a eles, os olhos brilhando de excitação. Um carro preto dobrou a esquina e parou na entrada da viela. Janaína desceu, vestindo um elegante conjunto social, seu uniforme de trabalho agora que era executiva. Nos últimos meses, ela havia florescido em seu novo papel, revelando um talento natural para gestão e liderança que ninguém, nem mesmo ela própria, suspeitava que possuísse. Ao ver a rua deserta com apenas Gustavo e seus filhos visíveis, franziu o senho confusa. Cadê todo mundo? Pensei que seria uma festa. Foi quando notou as mudanças na fachada de sua casa. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu em espanto. Olhou para Gustavo, depois para os filhos, depois novamente para a casa. "O que é isso?" perguntou a voz trêmula. "Surpresa!" gritaram todos em uníssono, saindo de seus esconderijos. Vizinhos, amigos, funcionários da Anjos do Lar, todos aplaudiam e assobiavam. Janaína levou as mãos ao rosto, as lágrimas já correndo livremente. Isabela correu para abraçá-la, seguida por Luiz e Felipe. "Mãe, a casa tá linda por dentro." "Também", exclamou Felipe. "Tem um quarto só para mim. E uma cozinha de verdade", acrescentou Luiz, "com fogão industrial e tudo. E não pinga mais quando chove", completou Isabela, saltitando de empolgação. Janaína olhava para Gustavo por cima das cabeças de seus filhos, uma mistura de gratidão e incredulidade em seu olhar. "Você fez isso?" perguntou, a voz embargada pela emoção. Gustavo aproximou-se, sorrindo. "Na verdade, foi um projeto comunitário. O Fundo Bexiga financiou, mas todos aqui ajudaram de alguma forma. Seu Antônio forneceu comida para os trabalhadores, pai João supervisionou a obra, os vizinhos deram uma mão na pintura. Mas foi ideia sua", insistiu. "Foi ideia da Isabela, na verdade", corrigiu Gustavo, piscando para a menina. "Ela disse que o maior sonho da mãe era ter uma casa sem goteiras e com espaço para todo mundo." Janaína abraçou os filhos com mais força. Depois, estendeu um braço para incluir Gustavo no abraço coletivo. Ele hesitou por um instante. Demonstrações públicas de afeto ainda eram território desconhecido, mas logo se rendeu, envolvendo aquela pequena família que, de alguma forma inexplicável, tornara-se parte importante de sua vida. A festa que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Gustavo já havia experimentado. Não havia protocolos rígidos, conversas calculadas ou networking estratégico. Apenas pessoas genuinamente felizes, compartilhando comida, música e histórias. Em determinado momento, Gustavo afastou-se um pouco, sentando-se ao lado de pai João na pequena varanda. De lá, podiam observar toda a celebração. Crianças correndo, adultos conversando animadamente, música tocando. Janaína mostrava orgulhosamente a casa reformada aos convidados, enquanto Luiz servia suas criações culinárias e Isabela dançava com Felipe. "Está feliz, filho?" perguntou pai João, com aquela sabedoria tranquila que parecia permear cada palavra sua. Gustavo refletiu por um momento. Feliz. Era uma palavra que raramente usava para descrever seu estado de espírito. Satisfeito com resultados atingidos, sim. Orgulhoso de conquistas, frequentemente. Mas feliz, simples e puramente feliz? "Estou", respondeu surpreso com a própria certeza. "Mais do que me lembro de ter estado em muito tempo." O idoso assentiu, como se confirmasse algo que já sabia. É o que acontece quando a gente encontra propósito, quando a gente percebe que não está aqui só para acumular, mas para compartilhar. Gustavo observou a movimentação da festa, pensativo. Nos últimos 6 meses, sua vida havia mudado dramaticamente. A Albuquerque Investimentos continuava crescendo, mas agora com uma nova filosofia. A Nova Pag expandia seus serviços para
Comunidades antes ignoradas pelo sistema financeiro tradicional. A Anjos do Lar, sob a liderança surpreendentemente eficaz de Janaína, já contava com mais de 100 funcionárias, todas com carteira assinada, benefícios e salários dignos. Seu relacionamento com o conselho administrativo ainda era tenso em alguns momentos, mas os resultados começavam a falar por si. A imagem pública da empresa melhorara significativamente, atraindo um novo perfil de investidores, aqueles preocupados não apenas com retorno financeiro, mas também com impacto social. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Gustavo, após alguns minutos de silêncio contemplativo. Como pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Se Isabela tivesse ignorado meu carro naquele dia, mas ela não ignorou, interrompeu pai João suavemente, porque foi criada para enxergar os outros, para entender que somos todos conectados de alguma forma. Gustavo assentiu, recordando aquele momento crucial. A menina pequena correndo em sua direção, arriscando-se para salvar um completo estranho. Um ato de coragem e compaixão que havia desencadeado uma transformação não apenas em sua vida individual, mas na vida de centenas de pessoas. E você também não a ignorou depois, continuou o idoso. Poderia ter simplesmente agradecido e seguido seu caminho. Dado algum dinheiro, talvez, mas escolheu realmente ver a Belinha, a família dela, a comunidade. Escolheu se envolver. Era verdade. Aquele dia sobre os trilhos havia sido apenas o início. A verdadeira transformação começara quando ele decidiu retornar ao Bexiga, quando aceitou o convite para um almoço simples, quando permitiu-se conhecer realmente aquelas pessoas. Isabela aproximou-se, corada pela dança e pela excitação da festa. "Vem dançar, tio Gustavo", chamou puxando-o pela mão. "Tá tocando aquela música que você gosta." Gustavo riu, permitindo-se ser arrastado para o centro da comemoração. Meses atrás, teria considerado a ideia de dançar em público completamente absurda. Agora, parecia a coisa mais natural do mundo. Enquanto se movia desajeitadamente, ao som da música, cercado por rostos sorridentes, Gustavo pensou em como a vida era imprevisível. Um único momento, uma única decisão, sua de entrar naquela rua secundária, de Isabela de parar para ajudá-lo, havia alterado completamente o curso de inúmeras existências. Mais tarde, quando a festa começava a diminuir e o sol se punha no horizonte, Gustavo encontrou um momento para conversar a sós com Isabela. Sentaram-se nos degraus da entrada da casa reformada, observando as últimas crianças brincando na rua. "Sua mãe me contou que você está indo muito bem na escola", comentou ele. Isabela sorriu, orgulhosa. "Tirei 10 em matemática. E a professora disse que, se eu continuar assim, posso tentar uma bolsa naquele colégio que você falou. O São Francisco é uma excelente escola. Tenho certeza que você conseguiria entrar." "Eu ainda quero ser médica", declarou ela com a mesma convicção inabalável. "Mas agora sei que é possível de verdade. Não é só um sonho bobo." "Nunca foi um sonho bobo, Isabela." Gustavo olhou para a menina com genuína admiração. "E você vai ser uma médica extraordinária." Ela sorriu, aquele sorriso luminoso que parecia iluminar tudo ao redor. "Sabe o que eu mais gosto em você, tio Gustavo? É que você mudou, mas continua o mesmo." "Como assim?" perguntou ele, intrigado pela observação perspicaz. "Quando te conheci, você parecia triste. Mesmo sendo rico e importante, como se tivesse um buraco dentro." Ela fez um gesto circular sobre o próprio peito. "Agora você sorri mais, brinca mais, parece mais leve, mas ainda é determinado, ainda faz as coisas acontecerem. Só que agora faz coisas boas acontecerem. Para todo mundo, não só para você." A sabedoria daquela criança nunca deixava de surpreendê-lo. Ela havia enxergado algo que nem mesmo ele percebera completamente, que sua transformação não significava abandonar suas habilidades ou sua força, apenas redirecioná-las. "Você é uma pessoa incrível, sabia?" E disse Gustavo, sentindo uma onda de carinho por aquela pequena figura ao seu lado. "Eu sei", respondeu ela com uma naturalidade desarmante, fazendo-o rir. "Minha mãe sempre diz isso."
O celular de Gustavo vibrou. Era um e-mail de Tiago, informando que a reunião com investidores internacionais havia sido confirmada para a semana seguinte. A Albuquerque Investimentos estava prestes a lançar um fundo de impacto social, o primeiro do tipo no Brasil. Era um projeto ambicioso que poderia transformar a relação entre mercado financeiro e desenvolvimento comunitário no país. Boas notícias? Perguntou Isabela, notando seu sorriso. Ótimas notícias, confirmou ele. Lembra daquele projeto que te contei? O que vai ajudar muitas comunidades como o Bexiga. Parece que vai mesmo acontecer. Eu sabia, exclamou ela, batendo palmas de excitação. Você sempre consegue o que quer, tio Gustavo. Só precisava querer coisas melhores. A simplicidade profunda daquela observação o atingiu com força. Era verdade. Toda a sua vida havia direcionado sua inteligência, determinação e recursos para acumular poder e riqueza pessoal. Bastou redirecionar essas mesmas qualidades para objetivos mais amplos, mais humanos, e os resultados foram transformadores, não apenas para os outros, mas para ele mesmo. Janaína aproximou-se, sentando-se ao lado deles nos degraus. Seus olhos ainda estavam marejados, mas seu rosto irradiava felicidade. Não sei nem como agradecer, disse ela, segurando a mão de Gustavo. Não só pela casa, mas por tudo. A oportunidade, a confiança, o respeito. Eu que agradeço, interrompeu ele, apertando suavemente a mão dela. Vocês me deram algo muito mais valioso. Me mostraram que havia outro caminho possível. Um caminho onde sucesso e humanidade não são mutuamente exclusivos. Os três ficaram em silêncio por alguns instantes, contemplando o céu que escurecia. Gradualmente, as primeiras estrelas começando a aparecer. Sabe o que eu estava pensando? Comentou Janaína, quebrando o silêncio. Em como as coisas pequenas podem mudar tudo. Se a Belinha não tivesse passado por aquela rua naquele exato momento... Eu penso nisso todos os dias, admitiu Gustavo. Como minha vida inteira mudou. Por causa de um encontro aparentemente aleatório. Não foi aleatório, declarou Isabela com convicção infantil. Foi destino. Gustavo e Janaína trocaram sorrisos. Quem poderia dizer? Talvez a menina estivesse certa. Talvez houvesse algo maior em ação naquele dia fatídico. Algo que reuniu um empresário perdido em sua própria riqueza e uma criança rica apenas em compaixão e coragem. Enquanto a noite caía sobre o Bexiga, trazendo consigo uma brisa fresca e o som distante de um samba, Gustavo sentiu uma certeza profunda se estabelecer em seu coração. Independentemente do que o futuro reservasse, uma coisa era clara. Ele havia sido salvo 2 vezes naquele dia sobre os trilhos, uma vez do trem que se aproximava e outra vez de si mesmo, do homem frio e isolado que havia se tornado. E por isso, seria eternamente grato a uma pequena menina de olhos grandes e coração ainda maior, que enxergou valor em sua vida quando ele próprio havia esquecido de procurá-lo.